Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima quarta-feira a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Chegou o grande dia, vai para cima Coringão. Tá chegando a hora dessa zica acabar e ganha desses porcos pra fiel comemorar. É festa na favela. Vamos lá, rapaziada, vamos falar muito sobre esse jogaço de hoje à noite na Neoquímica Arena, às 9h30. Corinthians e Palmeiras, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, rapaziada. Que jogo, hein, senhores? Que jogo! Logo o destino quis que os dois clubes se enfrentassem logo numas oitavas de final de Copa do Brasil. Os dois times que nunca se enfrentaram nessa competição vão estar se duelando agora. O primeiro jogo na Neoquímica Arena, semana que vem, jogo no Allianz Lixo, lá no Allianz Parque, no Privadão. Então, rapaziada, é o que eu sempre falo aqui pra vocês. Clássico não se joga, clássico se ganha. Clássico você não pode nunca entrar com menos vontade do que o seu adversário. Você tem que sempre, principalmente jogando dentro de casa, sempre ter muito mais vontade de vencer do que o seu adversário. Hoje a atmosfera do estádio vai estar incrível, o estádio vai estar lotado, praticamente todos os ingressos vendidos. Hoje vai estar um espetáculo lá na Neoquímica Arena. Infelizmente, não podemos levar ainda bandeira, sinalizador é proibido, óbvio, né? Mas os tambores lá, os batuques, não pode levar. Isso influencia demais na torcida, o barulho, para quem vai no estádio sabe o que eu tô falando. E hoje vai ser na garganta, rapaziada. Hoje é jogo inteiro, já 90 minutos, gritando, cantando. Espero só de coração não chegar em casa hoje sem voz nenhuma, igual no jogo contra o Red Bull Bragantino. Vou tentar me conter um pouco, tá, rapaziada? Colocar uns straps na boca aí pra garganta, pra não arrebentar minha garganta. Mas hoje é dia de alma, rapaziada. Hoje o corintiano que for pra Neoquímica Arena, eu estarei lá, né? O corintiano que for pra Neoquímica Arena levar uma blusa, touca, luva, porque vai estar um frio do caramba. Mas dentro daquele estádio lá vai ferver, dentro daquele estádio vai pegar fogo. Hoje é guerra, rapaziada. Contra esses caras é guerra. Contra esses caras a gente não tem papo, não tem ideia. Dentro de campo, a gente tem que moer esses caras, tem que moer. Eu tô recebendo, né, muito vídeo de Pepa falando que vai humilhar a gente, que vai golear a gente. Aquele mesmo papinho de sempre, né? Ah, tem que golear pra depois, no final do jogo, subir na bola, ficar zoando os caras. Além de tudo, os caras não têm nem criatividade. Os caras querem ficar copiando o que a gente faz. A gente já viu, né? Jogamos cabeça de porco, aí naquele jogo lá ficaram jogando cabeça de galinha. Aí a gente solta a pipa, os caras vão e solta a pipa também. Os caras não têm criatividade nenhuma, a gente sabe como é que funciona. Então assim, nós torcedores do Corinthians, a gente faz o nosso trabalho em prol do Corinthians, a gente pensa no Corinthians. Eu quero que se foda o Palmeiras, eu quero que se exploda o Palmeiras. A gente tem que amassar esse time. Eu odeio esse time. Eu tenho ódio do Palmeiras. Tenho ódio, eu quero que se foda o Palmeiras. Então hoje, a gente tem que entrar com a alma dentro de campo pra levar um resultado importante pro segundo jogo lá naquele pasto, velho, naquela privada daquele estádio lá dos caras lá. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o jogo aqui, rapaziada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? Fazer aquele pré-jogo com todas as informações aqui para vocês, ó. Sobre a partida, na noite dessa quarta-feira, o Corinthians recebe o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, onde o Timão busca sair com vantagem sobre seu principal rival na disputa por uma vaga nas quartas de final. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras entraram diretamente na terceira fase da competição por conta da participação na Libertadores de 2025. A equipe comandada por Dorival Júnior vem de um empate por 1-1 contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado. Visando o derby decisivo, o treinador corintiano optou por escalar uma equipe alternativa poupando suas principais peças. O Timão chegou às oitavas depois de eliminar o Novo Horizontino, vencendo a partida de ida e volta, ambas pelo placar de 1-0. Foi justamente na primeira partida realizada no Estádio Jordão que o Dorival fez sua estreia no comando do Corinthians, no dia 30 de abril. O gol foi marcado por Héctor Hernandes. Na volta na Neoquímica Arena, Yuri Alberto marcou o gol solitário da vitória. Do outro lado, o rival da Barra Funda
eliminou o Ceará, vencendo a ida do Castelão por 1-0 e superando a equipe nordestina pelo placar de 3-0 na volta, em duelo realizado no Allianz Parque. A partida de volta está marcada para quarta-feira, 6 de agosto, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. A equipe que superar o rival no placar agregado avançará às quartas de final. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Logo após o segundo jogo, vale lembrar que não existe mais a regra do gol fora de casa, após ser abolida pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em 2017. Então, qualquer placar, rapaziada. 1-0 pro Corinthians aqui, 1-0 pro Palmeiras lá, pênalti. 1-1, 1-1, pênalti. Qualquer placar igual é pênalti, rapaziada. Igual que eu digo assim, 2-0 pro Corinthians aqui e 2-0 pro Palmeiras lá, é pênalti. 2-0 pro Corinthians aqui, 1-0 pro Palmeiras lá, é o Corinthians que se classifica, entendeu? Porque aí no agregado fica 2-1. Vocês entenderam, né? Placares iguais, pênalti, decisão nos pênaltis. Vantagem um do outro, se classifica o que jogar melhor, o que for melhor em campo, rapaziada. Depois de ter poupado... Opa, poupado não, né? Depois de ter poupado a maior parte dos titulares no empate contra o Botafogo, o Timão deve contar com força máxima para o derby. Sendo assim, um provável Corinthians para o clássico contra o Palmeiras deve ter a seguinte escalação. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Já falei pra vocês que eu não escalaria o Matheus Bidu, eu colocaria o Angileri. Acho errado colocar o Matheus Bidu. Mas espero de coração que esse cara queime minha língua hoje e que eu fale que o Corinthians deveria até renovar o contrato dele pelo futebol que ele vai apresentar hoje. Eu espero de coração. Porque caso contrário, rapaziada, eu já lavei minhas mãos com esse lateral que na minha opinião ele é muito fraco. Ranieri, de primeiro volante, José Martínez, e aí a dúvida entre Breno Bidon e André Carrilho. Por que a dúvida entre Breno Bidon e André Carrilho? Porque o André Carrilho jogou os 90 minutos contra o Botafogo. Absurdo, rapaziada. Absurdo. Não tinha que ter dúvida num jogo desse tamanho. Não tem que ter dúvida num jogo desse tamanho, Dorival. É óbvio que não é pro Breno Bidon entrar nesse jogo. É óbvio que é pro Carrilho jogar esse jogo. Ele é um jogador muito mais experiente, um jogador muito mais rodado. Um jogador que quando jogou contra o Palmeiras, principalmente as finais do Campeonato Paulista, jogou pra caramba. Os jogos que jogou contra o Palmeiras, jogou bem. Não tem essa opção, velho. Se você quis colocar ele 90 minutos contra o Botafogo, o problema é seu, velho. Fala pra ele entrar no sacrifício hoje, joga os 90 minutos hoje e no domingo contra o Fortaleza, poupa ele, mano. Hoje tem que ser o André Carrilho, porra. Não tem que ser Breno Bidon nesse meio de campo do Corinthians. Rodrigo Garro pra armar esse time, Memphis Depay e Yuri Alberto. Trio Gin na frente, né? Gin, pra quem não sabe, né? Ontem na nossa live do programa Voz da Arquibancada foi engraçado. O Léo ficou perguntando pro Caio, mas por que Gin? Por que Gin? Ele não tinha entendido, mas é por conta de Garro, Memphis e Yuri Alberto. Garro, Yuri e Memphis, né? Por isso que o Gin é a abreviação dos 3 sobrenomes aí, rapaziada. Bom, vamos lá. Arbitragem pra esse jogo. Wilton Pereira de Sampaio foi o árbitro designado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para apitar a partida desse sábado. O goiano será auxiliado por Bruno Bosquilha e Bruno Rafael Pires. Eu nem falo mais de bandeira, rapaziada, de bandeirinha, porque na minha opinião, o bandeira, nos jogos de futebol hoje, é o melhor emprego do mundo. Do mundo. Eles não têm decisão nenhuma. Eles não precisam ter decisão nenhuma. Porque quando é impedimento, eles estão na dúvida, eles deixam o jogo correr, depois o VAR vai apitar ou não. Bola entrou ou não, eles podem falar o que eles quiserem, depois o VAR vai arrumar eles. Então, o bandeira, rapaziada, não serve pra absolutamente nada. Por isso que eu sempre falo, do árbitro e do VAR. Os bandeiras, pra mim, ó, pouco se dane também, não vai influenciar em nada no jogo. O VAR será operado por Braulio da Silva Machado. Você sabe quem que é esse Braulio da Silva Machado, rapaziada? Vocês lembram daquele pênalti na Neoquímica Arena, que o Flamengo, o jogador do Flamengo, bate no braço dele? Se eu não me engano, foi até Copa do Brasil, né, rapaziada? Foi Copa do Brasil, né? Primeiro jogo da Copa do Brasil de 2022, que o Corinthians tava na final, que o Corinthians perde nos pênaltis lá no Maracanã. O primeiro jogo foi 0-0, um pênalti claríssimo para o Corinthians, claríssimo dentro da Neoquímica Arena, que esse senhor aí, esse Braulio da Silva Machado, não marcou. E esse é o cara que vai estar lá no VAR lá. Esse cara tinha que ser banido, velho. Os caras não deveriam apitar nunca mais esse merda aí. Mas a CBF gosta de aprontar contra a gente, né? Mas também se for colocar árbitro que não tá prejudicando o Corinthians nos últimos anos, não vai ter árbitro pra apitar. A transmissão, rapaziada, a transmissão dessa partida. A partida decisiva entre Corinthians e Palmeiras contará com 4 opções de transmissão, rapaziada. É óbvio, né, velho? Um jogo gigante desse, todo mundo vai querer transmitir esse jogo, né?
Na TV aberta, a Globo exibirá o confronto para o estado de São Paulo e parte da rede. O Grupo Globo também transmitirá o duelo pelo Sport TV, na TV por assinatura e pelo Premier Pay-Per-View. Além disso, a partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Amazon Prime. Então, rapaziada, muitas e muitas opções, tá? Eu não vou estar transmitindo ao vivo aqui para vocês, porque vou estar na Neoquímica Arena, rapaziada. Vamos para os confrontos aqui desse jogo, Corinthians e Palmeiras. Vamos lá, rapaziada. Com 384 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Palmeiras aponta uma pequena vantagem do adversário do Timão. O duelo atualmente conta com 131 vitórias do Corinthians, 117 empates e 136 vitórias do Palmeiras. Um equilíbrio gigantesco nesse confronto, né, rapaziada? A primeira partida entre Corinthians e Palmeiras aconteceu em 6 de maio de 1917, há 108 anos. De lá pra cá, 384 duelos entre as equipes colocam o Palmeiras na primeira colocação da lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. Corinthians e Palmeiras, olha que dado interessante, o Palmeiras é o time que o Corinthians mais enfrentou, rapaziada. O último confronto entre Corinthians e Palmeiras aconteceu em 12 de abril de 2025 pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Timão acabou sendo derrotado por 2-0 no duelo que aconteceu na Arena Barueri. Aquele jogo horroroso que o Corinthians fez, né? Ainda tava na ressaca, na rebordose ainda do título do Campeonato Paulista em cima do nosso arquirrival e acabou não jogando porra nenhuma, acabou perdendo de 2-0 o último jogo, né, rapaziada? O histórico dos confrontos, rapaziada, igual eu falei aqui pra vocês, 498 gols marcados pelo Corinthians, 547 gols marcados pelo Palmeiras. A linha do tempo, rapaziada, dá pra ver aqui que a linha do tempo é bem equilibrada, né, rapaziada? Bem equilibrada mesmo, sempre falo pra vocês, o vermelho é vitória do rival, o azul vitória do Corinthians e o cinza é empate, né, rapaziada? Um equilíbrio muito grande nesse confronto aqui, rapaziada. Próximos jogos entre Corinthians e Palmeiras, dia 30 de julho. Hoje, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e dia 6 de agosto, o próximo jogo. E, galera, dia 31 de agosto... 31 de agosto, um domingo, o Corinthians enfrenta o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro, hein? Então vão ter 3 jogos praticamente consecutivos entre Corinthians e Palmeiras. Então, agora, hoje, dia 6 e dia 31 de agosto, Corinthians e Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras por estádios, rapaziada. 153 jogos no Pacaembu. Corinthians venceu 60 vezes, o Palmeiras 46 e 47 empates. Morumbi, dá uma olhada nesse histórico do Morumbi, rapaziada. E provavelmente vai perpetuar por muitos anos isso, porque eu acho muito difícil Corinthians e Palmeiras jogarem no Morumbi de novo, né? 112 jogos, 39 vitórias do Corinthians, 39 vitórias do Palmeiras e 34 empates. Palestra Itália, 41 jogos, 11 vitórias do Corinthians, 21 do Palmeiras e 9 empates. Neoquímica Arena, 21 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Palmeiras e 7 empates. Allianz Parque, 5 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Fazendinha, 5 vitórias do Corinthians, 5 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Prudentão, só o Palmeiras ganhou 4 vezes e 3 empates. Ô zica que era aquele estádio, hein, mano? Pelo amor de Deus, velho. Mas aquele jogo 3 empates. Eu ia falar do Ronaldo, foi empate, né? 1-1. Estádio da Floresta, 6 jogos, 2 vitórias do Corinthians, 2 do Palmeiras, 2 empates. Ponte Grande, 4 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 1 empate. Arena Barueri, 3 jogos, 2 vitórias do Palmeiras, 1 empate. Santa Cruz, 3 jogos, 1 vitória do Corinthians, 1 vitória do Palmeiras, 1 empate. Fonte Nova, 1 jogo, 1 empate. Teixeirão, 1 jogo, 1 empate. Morenão, 1 jogo, 1 empate. Estádio Martins Pereira, 1 jogo, 1 empate, e Estádio da Rua 32, 1 jogo e 1 vitória do Palmeiras. É muito equilibrado, né, rapaziada? O Palmeiras tem 4 vitórias a mais do que o Corinthians, mas é um confronto assustadoramente muito equilibrado. Eu acho que de clássicos, se você for pegar todos os clássicos, Corinthians-Palmeiras, Corinthians-São Paulo, Palmeiras-São Paulo, Vasco e Flamengo, Grenal, eu acho que não é tão equilibrado quanto Corinthians e Palmeiras, rapaziada. Corinthians e Palmeiras por campeonatos, 220 jogos do Campeonato Paulista, 80 vitórias do Corinthians, 72 do Palmeiras e 68 empates. Brasileirão, 71 jogos, 19 vitórias do Corinthians, 28 do Palmeiras e 24 empates. Torneio Rio-São Paulo, 25 jogos, 6 vitórias do Corinthians, 13 do Palmeiras e 6 empates. E Libertadores, 3 vitórias para cada lado, rapaziada. Infelizmente na Libertadores perdemos pros pênaltis pros caras 2 vezes, né, mano? Oh, meu Deus do céu, mas você vê o confronto como é equilibrado na Libertadores. 3 vitórias para cada lado, né, velho? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Palmeiras. Cláudio,
em primeiro lugar com 21 gols, Luizinho em segundo com 21 gols, Baltazar com 20 gols em terceiro, Teleco em quarto com 15 gols, Marcelinho Carioca 14 gols, gostava de bater nas pepas, hein, velho? Gostava de fazer golaço nas pepas, hein? Neco em sexto com 12 gols, 7, Servilho com 10 gols, 8, Mirandinha, esse gostava de fazer gol nos porcos também, 10 gols, Carbone com 9 gols é o nono, em décimo, Sócrates, nosso eterno Sócrates com 8 gols, é o décimo colocado. O primeiro confronto entre as equipes foi em 1917, o Palmeiras ganhou esse jogo. A maior goleada do Corinthians contra o Palmeiras foi um 5-1 em 1 de agosto de 1982, rapaziada. Maior sequência invicta do Corinthians contra o Palmeiras foram 10 jogos, de 2011 a 2015, rapaziada. Bom, é isso aí, rapaziada. É isso aí. Hoje é guerra, hoje é clássico, hoje é torcer pro Coringão, pra gente ir vivo, pra gente ir pra partida decisiva semana que vem com um bom resultado. Tô confiante? Tô confiante, rapaziada. Tô confiante. Espero que o Corinthians entre com o espírito de vencedor. O espírito corintiano que o jogador corintiano nunca, jamais deve abandonar. Jamais deve abandonar entrando em campo, principalmente contra esses caras. O Corinthians tem que sempre entrar contra esses caras com sangue no olho, dando tapa na orelha, porque o Corinthians não é brincadeira. Beleza, rapaziada? Rapaziada, mais uma coisinha. Daqui a pouco, 11 horas da manhã, vou estrear o meu quadro aqui no canal. Eu e o Thiago do canal Eu Sou o Timão. A gente vai estrear um programa chamado Tá na Pista Fiel. Como que vai funcionar, rapaziada? Eu vou estar aqui fazendo a live e o Thiago do programa do canal Eu Sou o Timão vai estar na rua, rapaziada. Ele vai estar na rua com o celular dele ali, falando com o pessoal, se encontrar pessoas com camiseta do Corinthians, vai tentar entrevistar essas pessoas pra gente fazer um programinha legal aí com vocês. Vamos tentar colocar esse programa não diariamente, porque eu acho que diariamente a gente não vai conseguir, mas pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, eu acho que vai ser legal. 11 horas da manhã, hein, rapaziada? 11 horas da manhã. Coloquem aí o despertador aí que vai ter live desse nosso novo programa aí. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!